Você dá plantão no pronto-socorro e quer ter mais segurança e oferecer mais segurança para o seu paciente? A partir de agora você é um plantoneiro e nós vamos te ajudar nessa jornada. Tudo bem com vocês? Eu me chamo André Facina, sou médico e junto com o Dr. Marcelo Rodrigues coordeno um serviço de pronto-socorro e urgências e emergências aqui no interior de São Paulo. Essa primeira aula é uma degustação para quem quiser fazer parte do nosso curso, O Plantoneiro, o que você não pode não saber. E aqui, galera, como uma forma bônus, né, eu ia separar essa aula, mas quem ficou aqui até o final merece um brinde. Lembrando que essa primeira aula foi completamente gratuita, tá? Vocês vão ter acesso a demais aulas de acordo com quem for do grupo do Telegram. A gente vai soltar algumas degustações e depois quem quiser fazer parte do nosso curso, a gente vai deixar o link do Hotmart para quem quiser fazer tanto o presencial quanto as aulas online. Nós temos essas duas frentes aí, tá? E aí só para complementar rapidinho, no nosso curso a gente vai disponibilizar os protocolos de atendimento, os receituários. Por exemplo, você vai internar um paciente na enfermaria, qual é a prescrição básica que você tem que fazer para cada um daqueles casos que a gente colocou? Vai liberar para casa? Como é que é a receita para casa? Qual paciente você não pode? Então, tudo isso vai estar no curso, tá? Então, de forma bônus, áreas de atuação do médico recém-formado, assim que a gente se forma, a maioria tem a necessidade e o desejo, aquela ânsia de começar a trabalhar logo. Pô, 6 anos da faculdade duro, sem trabalhar, dependendo dos pais, ou dependendo de quem quer que seja, você tá louco para poder começar a ganhar o seu dinheiro, pagar suas contas, comprar alguns bens que você queira comprar, guardar dinheiro para residência, seja lá o que for, né? Então, agora você tem carimbo, você é médico, você é plantoneiro. Então, quais são as opções para quem se formou? Eu coloquei a opção A, minha preferida, a minha e do Marcelo, a nossa profissão, nós somos plantoneiros. Eu e o Marcelo, nós somos plantoneiros, médicos plantoneiros. A gente não é plantonista, tá? Você que fizer nosso curso, você vai aprender qual a diferença entre um plantonista e um plantoneiro. Nós somos plantoneiros e é muito melhor ser plantoneiro, é muito mais, para o paciente e para você, é muito, muito mais vantajoso. Então, plantões em PS, R$ 1.400 em 12 horas, uma média na região de São Paulo. Não sei como é que é no restante do Brasil. Sei que em alguns estados esse plantão chega a 600, 700 reais, é bem desvalorizado. No Rio de Janeiro, alguns locais do Rio de Janeiro que eu tenho ciência pagam 800, 900. Até algumas regiões do interior de São Paulo pagam 900, mas aí vai depender do fluxo, tal, nós vamos falar adiante. Então, opção A, plantão IPS, R$ 1.400, 12 horas. Legal? Paga bem? Paga, mas são 12 horas do seu dia que você está dentro do hospital. Pensa em tudo o que você pode fazer em 12 horas. Um monte de coisa. Se for para se divertir, então, nossa senhora, eu posso, você vai ao mercado, consegue fazer seu lazer, na academia, vai nadar, vai levar o cachorrinho para passear, e não acaba. 12 horas são, né, longas, e você vai estar lá trabalhando, mas ganhando bem. Graças a Deus, nossa profissão paga muito bem. Ainda. Medicina do trabalho, R$ 105 a hora, uma média em São Paulo também. Não sei, em outros estados aí eu já não sei mesmo, tá? Vantagem de ser flexível, ou seja, você vai fazer os seus horários de uma forma mais flexível, mas a desvantagem de que em alguns lugares, nem todos, você vai ter que laudar alguns exames, espirometria, radiografia, eletro às vezes, então cuidado, hein? Tem que saber muito bem onde você está pisando e se tem um respaldo ou não. Eu fiz muita medicina no trabalho com um colega que eu tenho, hoje eu posso chamar de amigo, ele e a esposa são meus amigos, mas ele me dava um respaldo absurdo. Tudo que era de exames para laudar, tinha quem laudasse o exame, então o paciente chegava com tudo laudado, e se eu precisasse de alguma coisa, tivesse alguma dúvida, eu tinha total liberdade para mandar para ele foto, ligar, qualquer que fosse o horário, abraço Vagnão. Então, aí tranquilo, pagava bem, flexível, e o cara me dava suporte. Em alguns lugares você não vai ter esse suporte, então tem que ficar esperto, tá? Eu já fiz medicina do trabalho, alguns periódicos que depois eu me arrependi, porque o cara
coloca lá R$ 100 a hora, mas eles dão uma enxurrada de paciente para você atender, vira uma tocação meio sem sentido, não acho que vale a pena, mas no começo você vai abraçar de tudo, aí você vai aos poucos sabendo o que cabe para você ou não. E a opção C, remoções de ambulância. Tanto ambulância ou SAMU, em São Paulo é famoso o SAMU. Uma média de 800 a R$ 1.000, varia, e aqui está a diferença, a complexidade é variável. Então, eu vou falar das vantagens e desvantagens de cada um deles, essa é uma vantagem e desvantagem ao mesmo tempo da opção C. Vamos falar da A, vantagem, já falei, o valor, flexibilidade dos seus horários, então você vai montar a sua escalinha de plantão, dá plantão em alguns serviços diferentes, monta a sua escala, e aí, cara, você é o dono do seu negócio, você é a empresa, você é a sua própria empresa. Aliás, você vai abrir empresa ou vai trabalhar como pessoa física, qual a diferença entre eles? Também tem no curso, tá? Mas enfim, flexibilidade dos seus horários, você vai montar a sua escala. E aí, se você for um plantoneiro, você vai ser convidado pelo serviço a fazer parte da escala fixa do serviço. Melhor ainda, você tem uma segurança maior. Desvantagens de um PS. O volume pode ser alto e costuma ser alto. Amigão, você não está lá para ficar descansando no conforto. Na maioria das vezes você vai sentar bumbum na cadeira, bumbumzinho na cadeira e vai atender ficha. Vai tocar PS. O volume de um pronto-socorro costuma ser alto. Ah, mas esse paciente não devia estar aqui. É uma queixa muito simples. Cara, lembrem-se de que nem todo paciente tem a orientação do que é um pronto-socorro, para que serve um serviço de urgência e emergência. Tem muito paciente que está lá e não sabe que não deveria estar lá. Muitos estão lá por outras questões. Vai ter o cara que vai passar lá porque ele precisa de um atestado, porque ele não vai conseguir trabalhar com uma dor nas costas no dia? Você vai atender isso. Você vai atender o paciente que precisa muito da sua ajuda, como aquele que eu internei e encaminhei para outro serviço, da leucemia? Vai. Você vai atender uma sepsis? Vai. Você vai ajudar pessoas? Vai. Você vai se estressar? Vai também, faz parte. Por isso que é importante a gente saber o que faz, fazer uma escala legal para que você também não fique tão cansado. Não adianta sair dando um monte de plantão, emendando um monte de plantão um no outro, e aí começar a ser grosso com a equipe, ser grosso com o paciente. Então, tudo isso tem que ser pesado, tá? A complexidade é variável, dependendo do serviço alguns serviços você atende só porta, numa ficha azul, verde e amarela, e tem alguém no fundo fazendo o que a gente chama de fundo, né, carinhosamente, que é a sala de emergência. No meu serviço, por exemplo, o que chegar é seu, tanto porta, baixa complexidade quanto a alta complexidade, tendo um respaldo enorme de UTI que eu tenho, pessoal da intensiva atrás, mas chegou uma emergência minha, né? Isso pode acontecer. E aqui uma aula especial que o Marcelo fez, que é sobre a concorrência no mercado médico. O Marcelo está há 16 anos, se não me engano, coordenando o pronto-socorro. Então ele acompanhou durante esses 16 anos o perfil do médico que se forma. Antigamente não tinha tanta faculdade particular igual tem hoje, não tinha tanta gente se formando como tem hoje. Se não me engano, são 36 mil formados por ano. O Marcelo dá esse número exato para vocês, e aí ele dá o perfil, ele fala, é legal essa aula, porque ele explica certinho o que a gente espera quando contrata um plantonista, mas no nosso caso plantoneiro, o que a gente espera e qual a diferença. Eu, por exemplo, fiz faculdade particular, o Marcelo fez USP Ribeirão, uma tal de uma USP Ribeirão aí. Qual a diferença? Tem diferença da formação? Tem diferença do cara que se formou há 10, 15 anos atrás? Tem diferença do perfil do particular com o cara da escola tradicional? Como é que está a concorrência médica? Eu consigo médico fácil hoje para dar plantão? E aí, por que você tem que ser bom plantoneiro? Não só por uma questão de segurança sua e do paciente, mas para o serviço. Você sendo bom plantoneiro, isso é bom para o seu serviço, bom para o paciente, bom para você e bom para o seu coordenador. Ser um cara que resolve problemas, ser bom para o coordenador, é bom para você. Entende o que a gente está falando? Mas aí tem uma aula específica do Marcelo, tá? Medicina do trabalho, as áreas de atuação. Muito frequente sair da faculdade, começar a trabalhar com medicina do trabalho, fazer os periódicos.
baixa complexidade na grande maioria dos casos, você vai atestar se o paciente está apto ou inapto, de acordo com o seu exame físico, com a história, vai perguntar se ele tem ou não doenças do trabalho, se ele tem alguma comorbidade, e vai laudar, dizer se ele está apto ou inapto, tá? Desvantagens, costuma ser sazonal, ou seja, as empresas têm épocas do ano que elas fazem os periódicos, então começo de ano, meio do ano tem mais demanda, uma demanda maior, e depois essa demanda baixa. E você costuma fazer 3 horas na média. Então, eu coloquei lá 305, né? Reais, 315, você tira aí o seu deslocamento, o valor se você for almoçar. Muitas empresas dão o almoço, tem empresa que é legal que você vai dentro da empresa fazer o atendimento ou fazer o ambulatório da empresa. É legal, é um serviço legal de fazer, mas você tem que saber onde você está pisando. Que nem eu sempre fiz com quem eu conhecia, com quem me dava respaldo, então valia a pena, tá? E aí algumas vantagens da remoção é que o volume pode ser baixo. Você pode fazer um plantão em que você faça uma remoção ou nenhuma remoção no dia, em 12 horas, por exemplo. Mas pode acontecer de no finzinho do seu plantão te ligarem e dizerem que tem uma remoção para uma cidade distante, e aí você vai ganhar pelas 12 horas e vai fazer aquele deslocamento e paciência, faz parte. R$1.000 na média, 800 a R$1.000, e o que é legal, te dá uma boa experiência para plantões se você pegar um serviço que é mais puxado, que tem urgência, emergência. Isso é legal. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma desvantagem, principalmente para quem é recém-formado, não tem tanta segurança, a complexidade é variável. Então, você pode pegar um paciente muito simples, mas você pode pegar uma PCR, uma RCP, né? Ter que entubar um paciente, o paciente instabilizar no meio do caminho, e aí o filho é teu. Você vai ter que dar conta. Então, para quem é recém-formado, eu não acho que seja, a não ser que você tenha um respaldo muito bom, goste disso, tenha feito durante a sua faculdade, você tenha tido experiência e tal, se sinta seguro, aí é legal demais. Acho que vale a pena te dar uma baita uma experiência. Se está inseguro, segura. Não é uma boa opção, não é a melhor opção, eu diria, né? Não que não é uma boa opção. Mas eu tenho amigos, por exemplo, que se formaram e se apaixonaram pelo SAMU. Acontece. É legal demais. É pura emoção para quem curte fortes emoções, mais do que recomendado. Se você está inseguro ainda, dá uma segurada. Ó, inseguro, dar uma segurada é bom, né? Mas se está inseguro, acho que não seria a primeira opção para você. Beleza? Então é isso, galera. Para quem fizer parte do nosso grupo lá do Telegram, vai ter a aula bônus, tá? Para quem tiver inscrito no Telegram, no YouTube, eu vou exigir um Instagram junto, tá? Não custa, é só clicar lá em curtir, em seguir, onde eu vou contar a minha experiência, o paciente número 1, tá? É um caso que para mim é muito especial, me marcou, foi a primeira urgência e emergência que eu atendi no meu primeiro plantão. Acho que eu estava no plantão, tinha entrado no plantão, com 15 minutos já chegou esse paciente que eu chamo do paciente número 1, paciente grave, extremamente grave. E aí eu só saí dessa porque eu mantive a tranquilidade e eu tive a ajuda de um colega que virou um amigo depois, pessoal, um intensivista, e ele me ajudou muito nesse caso. Me marcou demais, porque fazia 15 minutos que eu estava no plantão, era o primeiro plantão, e com 15 minutos eu já peguei uma baita de uma bomba, relógio, na mão, um caso complicadíssimo, um caso grave, era uma emergência. E eu tive a ajuda de um colega intensivista que, meu Deus, assim, até hoje isso me marcou demais. Eu sei o nome do paciente, a hora que eu atendi, o dia que eu atendi, eu lembro de tudo. E esse colega, o intensivista, ele não está mais aqui entre nós, né? O Covid foi mais uma vítima do Covid, mais um colega que a gente perdeu. Então essa aula vai ser em homenagem a ele. E é um caso legal porque vai ensinar para todo mundo que manter a tranquilidade faz toda a diferença. Às vezes por dentro, até o intensivista ou o médico emergencista, às vezes você olha, o cara tá super seguro de si, né, tá transparecendo aquela calma, aquela tranquilidade, mas por dentro a gente tá pilhado, você tá mega nervoso. E aí manter a calma, saber o que tá fazendo, faz toda a diferença.
Isso nós vamos te ensinar no curso, beleza? Então, mas aí é assunto para um próximo vídeo. Obrigado para quem assistiu até aqui. Eu vou deixar os links das redes sociais, o link da aula do Hotmart para quem quiser comprar nosso curso presencial. A primeira turma começa agora, são vagas limitadas, tá? A segunda turma a gente já tem as reservas, mas nós vamos soltando as aulas do Telegram conforme vão passando as semanas, né? Com um cronograma específico que nós vamos mandar para vocês, beleza? Valeu, um abraço para todo mundo aí.